Olá, bom dia, na paz do Senhor Jesus. Nesta oportunidade estou de volta para chegar até você com mais um raiar de um novo dia. Como é maravilhoso o raiar de um novo dia. Como está você aí do outro lado? Está tudo bem? Quero agradecer a Deus juntamente com você por esta graça maravilhosa de Deus que supera todas as dificuldades e que guarda a nossa mente e o nosso coração. Essa graça de Deus ela é abundante para todos os que creem. E eu quero nesta manhã refletir com você sobre um texto bíblico, aproveitando esse raiar de um novo dia que Deus concede sobre nós. Na Epístola aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 8 ao 11. Se você estiver nos acompanhando, observe esse texto. Todas as coisas lhe sujeitaste debaixo dos pés. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que lhe não esteja sujeito. Mas agora, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, porém, por o lado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante por quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, congregasse pelas aflições, o príncipe da salvação deles, porque assim o que santifica, como os que são santificados, são todos de um, por cuja causa não se envergonha de lhes chamar irmãos. Amém. Então eu quero fazer uma reflexão aqui com você e eu vou começar do último versículo que nós lemos para lhe ajudar a compreender as maravilhas do raiar de um novo dia. Gostaria de lembrar a você que certo dia um certo professor resolveu fazer uma pergunta aos seus alunos. E o professor se dirigiu à classe e perguntou: qual de vocês sabe qual é o sinal de que um novo dia está raiando? Um aluno se levantou e disse: é quando começa a romper a alva e você começa a divulgar as árvores e sabe realmente que são árvores. E ele perguntou, mais alguém que respondeu, outro aluno disse: sim, eu acho que é quando o dia vem clareando que a gente começa a divulgar os animais e sabe que são animais. Mas outro menino mais inteligente, ele disse: professor, segundo o que eu tenho observado, eu acho que o sinal que um novo dia está raiando é quando a gente olha e contempla uma pessoa e a gente percebe que é nosso irmão. Meus irmãos, achei interessante esta colocação desse professor, porque este aluno, ele foi muito inteligente e muito sábio. Quantas vezes nós convivemos com pessoas, mas sempre as temos como estranha, como se não fosse parte nossa. Então o menino achou que a verdadeira visão do raiar de um novo dia não é pelo surgir do sol, mas o horizonte ou o brilho na mente da pessoa que olha para o seu semelhante e vê que ele é parte dele, é irmão dele, é um irmão. Então, nesse dia, eu quero agradecer a Deus por sua vida e quero dizer para você que em Cristo Jesus nós somos irmãos, mesmo que você não seja um evangélico, um crente na pessoa de Jesus, mas você faz parte da gente porque é o nosso próximo. Então, que Deus te abençoe nesta manhã. Prosseguindo, eu gostaria de lembrar aos queridos e amados irmãos esse texto que a palavra de Deus nos traz nesta manhã, quando nos diz assim, o versículo 8 que nós lemos, diz que todas as coisas lhe
sujeitar-se debaixo de seus pés. De quem o escritor está falando? É claro que o escritor está falando de Jesus. Então nós queremos lembrar os senhores que o total domínio de Cristo começará seu processo. Quando, pastor? Começará o processo do total domínio de Cristo? Quando estiver acelerado no princípio de formação do reino milenial. Quando a dispensação da plenitude, como diz a palavra de Deus, plenitude dos tempos, terá com certeza início. E quando Deus tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu como as que estão na terra, segundo nós temos lido na palavra de Deus. Então, observe que vai haver uma situação, um grande confronto, já lá no Armagedon, como é bíblico, e eu acredito que estou falando para pessoas que conhecem um pouco, e a grande vitória de Cristo sobre o anticristo e suas hostes, com certeza aponta para esse tempo do fim, quando todos os inimigos de Cristo, olha querido, todos os inimigos do Filho de Deus, com certeza estarão num processo acelerado de enfraquecimento. Todos os inimigos, não somente Cristo reinará, mas também todos os seus inimigos, sejam eles humanos ou angelical, eles com certeza estarão num processo de aniquilação, porque Cristo reinará e com certeza seus inimigos, segundo a Bíblia, serão destruídos a partir do anticristo, e envolve tanto inimigos humanos como também inimigos dos seres celestiais que estão por trás das forças do anticristo, da pessoa do anticristo está personalizado nele o próprio Satanás, na besta do falso profeta, e eles serão destruídos, como também os homens, os quais estão sendo usados para trabalhar contra Cristo. Então, depois é que virá o fim, quando tiver entregado naquele dia o reino a Deus, ao Pai, e quando houver com certeza aniquilado todo o império e toda a potestade e força do mal. Então, quando isso acontecer, meus queridos, então também o mesmo Filho, a Bíblia diz que sujeitará aquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. É o que nós aprendemos nesse primeiro versículo. Então lembre que hoje é como se você não estivesse vendo isto, mas pela Sagrada Escritura nós vemos, e isso se manifestará exatamente quando começar o processo da tomada de Cristo, tomando do anticristo o reino e estabelecendo o seu reino milenial. Então, o versículo que nós lemos em seguida, que é o versículo 9, então vemos, porém, coroado de glória e de honra, aquele Jesus que fora feito um pouco menor do que os anjos, por causa da paixão da morte, para que, pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Esse é o versículo 9. Então, esses seres celestiais, e eles com certeza já cantam na presença de Deus e no presente momento, porque eles realmente sabem que, segundo as Escrituras, nós também entendemos que era realmente profetizado isso, e está se aproximando este grande momento. Então, deixa eu lembrar os senhores que esta capacidade de condição de seres superiores aos homens, que são seres mortais, os homens são seres mortais, então os seres angelicais eles têm uma capacidade além. Porém, quanto à pessoa de Cristo, nós queremos lembrar aos senhores que quanto à pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo, então esses seres eles são inferiores a Cristo. Então é uma escala de categoria. Eles são inferiores a Cristo, como diz o texto aqui. Por quê? Porque eles são criados e Cristo é o Criador. Nós podemos explicar isso com mais cuidado no próximo versículo seguinte, nós vamos ler.
Eu queria lembrar, ainda nesse versículo, que esses seres, eles são inferiores a Cristo. Quero mostrar 5 pontos em que eles são inferiores a Cristo. Ainda que Cristo Jesus, o nosso Senhor, por um pouco de tempo, diz a Bíblia que Jesus foi feito um pouco menor do que os anjos por causa da paixão de sua morte, como nós lemos aqui nesse versículo 9. Mas eu quero lembrar o Senhor e quero apresentar 5 razões por que eles são, esses seres celestiais, são inferiores a Cristo e Cristo é superior. Então, em primeiro lugar, eu quero lembrar aos senhores que o texto diz que os anjos são criaturas de Deus, ou são criados por Deus, são criaturas, enquanto, ainda que chamados filhos de Deus, contudo, não têm em si a condição, lembrar que eles não têm a condição original peculiar, entendeu? Ao Senhor Jesus Cristo, que é chamado de o unigênito Filho de Deus. Então, eis aí essa razão e mais, porque por esse motivo, Jesus foi feito tanto mais excelente, o versículo está dizendo aqui, do que os anjos. Também esse mesmo versículo, essa mesma epístola do capítulo 1, versículo 4, diz isto. Quanto herdou mais excelente nome do que eles. Estou lendo o versículo 4 do capítulo 1. Então, eis aí um motivo porque Cristo é superior a eles. Segundo motivo, a segunda razão é que, em segunda razão, adoração, observe que os anjos, eles são inferior a Cristo. Está aí que os anjos, eles são adoradores, enquanto Cristo é adorado. Você que está do outro lado, não se engane. Você não pode orar a anjo, você não pode orar a alma de ninguém, a espírito de ninguém, porque todos eles que estão no céu ou na terra, que servem a Deus de qualquer categoria, eles são adoradores. Só Cristo que é adorado. Jesus disse lá, quando expulsou Satanás na tentação, disse: vai-te, Satanás, só o teu Deus adorarás e só ele darás culto. Terceira razão, porque os anjos são inferiores a Cristo. Os anjos são ministros da salvação, ou são ministros que estão trabalhando em prol da salvação ou dos salvos. Eles também têm uma participação desde o Velho Testamento, anunciando, trazendo mensagem, divulgou o nascimento de Cristo, e assim também a sua ressurreição, e aí por diante. Mas, quanto a Jesus, Jesus é o autor da salvação. Ninguém mais tem essa autoria, ninguém tem mais, só Cristo. Então, isso certamente o coloca acima de qualquer posição angelical. Então, os seres angelicais, eles têm seu papel, mas Jesus Cristo, ele é o autor da salvação. Quero lembrar mais, em quarto lugar, qual é o quarto motivo porque Jesus é superior aos anjos e os anjos são inferior. Os anjos foram criados. Não se esqueça que eles foram criados, mas Jesus é o Criador. João escreve dizendo: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram criadas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Está falando de quem? Jesus, o Filho de Deus. Quinto e último lugar, e última condição, porque os anjos são inferior a Cristo, os seres angelicais, e Jesus é superior a todos, porque os anjos são súditos. Cristo é o Senhor. Num reino não pode os súditos estar acima do Senhor. Então, ora, tanto no passado, meus queridos, como no presente, e no momento também no futuro, não se esqueça, os anjos foram, são e serão súditos. Nunca eles passarão de súditos do reino de Deus. Porém, Cristo, ele foi, entendeu? E sempre será o soberano Senhor. Se você observar esse capítulo todo que nós estamos lendo, do versículo 2 até do versículo 5 até o 9, mais ou menos, vai mostrar realmente essa posição de Jesus. Então, quero que você tenha entendido isso. Agora, o versículo
10 diz assim: porque convinha que aquele para quem são todas as coisas e mediante quem tudo existe, trazendo muitos filhos à glória, congregasse para ou pela aflição e o príncipe da salvação deles. Está falando de quem esse príncipe? De Jesus, o Filho de Deus, irmão. Quando ele se humanizou, ele despojou-se de toda a sua glória que tinha com o Pai. Então a Bíblia nos fala disso. Por cuja razão ele orou dizendo, quem tem costume de ler a Bíblia sabe que lá no capítulo 17 de João, ele orou dizendo: agora glorifica-me com aquela glória que eu tinha junto de ti. Então, junto de ti mesmo. Irmãos queridos, aquela glória que ele tinha com Deus antes que o mundo existisse, está na oração dele. Então, queridos, aquela glória que ele tinha consigo antes que o mundo existisse. Mais adiante, ele continua a sua oração sacerdotal. Nosso Senhor diz ao Pai que repartiu com os seus discípulos a glória. Ele diz que repartiu. Então eu quero animar você, meu ouvinte, irmão, que a glória que Cristo recebeu de Deus, ele disse na sua oração que repartiu com aqueles que ele tinha dado a ele. Então, a glória que ele recebeu, ele dividiu com seus discípulos. Eu dei-lhes a glória que a mim me deste, para que sejam um. Essa glória unifica a igreja. Esta glória capacita a unidade da igreja, ou forma a unidade da igreja. Então, como para que todos nós fôssemos um. Então, a unidade da igreja é que lhe representa bem diante da humanidade e diante do Pai. Então, meus queridos, muitos filhos à glória, assim diz o texto sagrado, que para isto o Senhor Jesus, ele fez isto, uniu a igreja através dessa glória que ele derramou sobre ela. Então, queridos irmãos, contudo, esta missão, ela foi consumada, a missão de Cristo, por meio de suas aflições. Ele foi afligido. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse, é o que nos diz o texto. Então, essas coisas, padecesse todas essas coisas e entrasse na sua glória. Assim, querido, Lucas escreve esse texto, assim afirma o texto que nós estamos dizendo também, que Cristo é superior porque ele padeceu aflições e também entrou na sua glória. Agora, para encerrar, nós temos aqui o versículo 11, porque assim o que santifica, como os que são santificados, todos são todos de um, por cuja causa não se envergonhe de lhe chamar irmãos. Aqui nós concluímos o texto por onde nós começamos a explicar. Então, o direito, meus amados e queridos irmãos, de filiação divina, dá-se-á para aqueles que aceitam a Jesus como Salvador. A esse Jesus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, como está lá em João, capítulo 1, versículo 11, em diante, diz: veio para os que eram seus, os seus não receberam, mas a tantos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus, a saber, os que creram no seu nome, os quais não nasceram da carne, nem do sangue, nem da vontade do varão, mas de Deus. É um nascimento de Deus, através da sua santa e gloriosa palavra. Então, nessa oportunidade, eu gostaria de lembrar aos senhores que estão me ouvindo que a partir daí, dentro da comunidade cristã, o termo irmão é usado simplesmente para indicar o amor mútuo que Jesus está dizendo. Veja que o texto diz que dessa forma, assim, o que santificam como os que são santificados são todos de um. Por quê? Porque ele disse: eu reparti com eles a glória que tu me deste, o que está em mim está nele. Ele disse: para que eles sejam um como eu e tu, ó Pai, somos um. Então quero que você entenda essa palavra e você guarde ela no seu coração, para que você, ao divulgar o seu irmão, reconhecê-lo como irmão, e daí você vai descobrir: realmente está surgindo um novo dia na minha vida, porque eu estou vendo as coisas reais como elas devem ser. Amém? Ore comigo neste momento e receba a palavra de Deus no seu coração. Nosso querido e eterno Deus, nosso Pai Celestial, neste momento te agradeço pela tua palavra, a qual nós transmitimos.
Te pedimos que o Senhor abençoe no coração daqueles que a ouvirem e que eles sejam, Senhor, também salvos pelo poder desta palavra e possa ser enquadrado nesse grupo de irmãos de Jesus para participar com ele da sua glória. Fica conosco, cura essa pessoa que está orando comigo porque está enferma, repreende a enfermidade que lhe oprime, que este mal caia por terra e que ele seja assistido pela tua glória e que ele seja abençoado com toda a sua família. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Deus abençoe você. Até a próxima oportunidade, se assim Deus nos conceder.